É muito bom estar aqui com vocês de novo. Gostaria de dizer o quanto me sinto feliz ao estar aqui. Vocês acolhem de uma forma assim fantástica. E desde a primeira vez que a gente veio aqui para fazer aquela palestra, né? De lá para cá, sempre que possível, eu tenho estado aqui com vocês, sempre que a agenda permite, porque realmente é bom estar entre vocês. Vocês realmente conseguem fazer com que a gente se sinta amado. Isso me marcou, tanto a mim quanto a Daisy. E percebo que de vez em quando a gente está aqui, assiste Escola Sabatina. Pelo pastor Carlos, eu já teria pregado outras vezes, passando a lição, só que às vezes não dá, né? A agenda não permite. Mas sempre que possível, a gente está aqui ou para falar ou para ouvir mesmo, porque é bom estar com vocês. Queria agradecer as meninas pela música. As meninas, eu já tenho uma certa paixão por elas cantando, tanto que cantaram no meu casamento, para vocês terem ideia do quanto gosto de ouvi-las. Muito obrigado, meninas, Deus seja louvado pela música que vocês apresentaram. Bom, pois bem, vamos deixar de conversa. Eu gostaria de compartilhar com vocês um estudo que fiz há algum tempo sobre o livro de Hebreus. Um livro que eu gosto muito, porque eu acho que ele tem muito a nos ensinar. Mas eu gostaria de não fazer uma exposição daquelas comuns em que a gente apresenta simplesmente o ensino do santuário. Gostaria de lembrar a vocês uma coisa que este livro nos ensina. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu me dei conta disso quando vi um sermão no sábado pela manhã em que o pregador dizia assim, irmão Milton, lá de Dias Dávila: em algum momento da minha vida eu senti como se as minhas orações não passassem do teto. Não sei se vocês já ouviram isso, já ouviram alguém falar disso, ou se já sentiram isso. Essa é uma sensação não muito boa. É como se você falasse e você mesmo sentisse que Deus não estava te ouvindo. Nós somos ensinados, na nossa forma de ver a vida cristã, de que até a oração daquele que despreza a lei é abominável. Mas a gente não aprende o que o livro de Hebreus nos ensina sobre a oração. Ou mais do que isso, sobre o acesso a Deus. Eu gostaria que a gente considerasse então esse livro. O que é que esse livro tem a nos ensinar a respeito dessa questão? Será que realmente é possível que a minha oração não passe do teto? Partindo do pressuposto, claro, que eu vivo para o Senhor. Bom, vamos ao livro. O pastor Jesus estava aqui apresentando para nós alguma parte da história da igreja primitiva, e ele citou algumas datas, né, do ano 48, do ano 70. Este livro foi escrito exatamente neste tempo. O autor do livro de Hebreus é uma questão um pouco complicada, quem realmente escreveu. A irmã White, no livro Grande Conflito, página 411, diz que quem escreveu o livro de Hebreus foi Paulo. Entretanto, e não estou questionando a fala dela de forma alguma, só quero explicar o porquê da polêmica, o livro tem uma estrutura tão diferente de tudo que já foi escrito por ele, que várias pessoas questionam a autoria de Paulo. Se vocês prestarem atenção, este livro é o único livro no texto bíblico, no Novo Testamento, aliás, que não está organizado como carta. Todas as cartas de Paulo estão aos santos da cidade X, e ele se apresenta. Aqui ele já começa havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e é assim que começa o livro. Porque este livro não é uma carta, é um sermão. Eu gostaria de, nessa nossa apresentação, nesse nosso sermão, tentar refazer um pouquinho o caminho que ele fez para aquele auditório que provavelmente no sábado pela manhã, numa sinagoga, o ouviu, ao expor uma temática que para ele era importante. Não desista. Ao contrário do que você pensamos, o autor do livro de Hebreus não fez uma apresentação teológica simplesmente para que as pessoas soubessem o que é que Cristo estava fazendo no santuário. O objetivo não era esse. O objetivo era dizer, por favor, não desista. E desistir por quê?
O cristianismo estava crescendo, entretanto, os problemas eram maiores do que os benefícios. Essas pessoas estavam tendo dificuldades econômicas. Muitas delas não conseguiam emprego, porque não eram judeus, ou eram judeus, mas eram de uma seita diferente. Alguns deles, por causa do ensino de Atos capítulo 15, se abstenham da contaminação dos ídolos, não tinham vida social. Porque o cristão era ensinado a sentar à mesa e perguntar: vem cá, essa carne é sacrificada ou não é sacrificada? Na dúvida, eu não vou comer. Então não vou comer na sua casa, né? Se você não tiver a mesma visão que eu, não vou comer na sua casa. Eles não tinham vida social, estavam com problemas financeiros. Mais do que isso, estavam sendo perseguidos. A tentação de voltar ao judaísmo era grande. Então Paulo, o autor do livro de Hebreus, como você queira, começa a dizer, ele estrutura o livro em 10 grandes partes, dizendo: este nome Cristo é superior a tudo que você conhece. Esta revelação é superior a tudo que você conhece. O sacrifício que você faz é inferior ao sacrifício que eu estou te apresentando neste livro. O sacerdócio neste livro é superior. O santuário é superior. A aliança é superior. A nação é superior. O lar é superior. Não desista. É para isso que esse livro está aqui. Para todos aqueles que têm dúvida da continuidade, para todos aqueles que têm dúvida de alguma coisa em sua vida cristã, da importância da sua vida cristã, o livro de Hebreus está aqui para explicar. Bom, e explica como? Venham comigo, por favor, capítulo 4. O capítulo 4 do livro de Hebreus. Os versos são 14 a 16. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vejam, não desistam. Conservem firmes a vossa confissão, não abram mão do cristianismo. Por quê? E ele dá duas grandes razões. A primeira delas é: Cristo é o seu sumo sacerdote. Para um judeu isso significava muito. Ele faz algo por você. Ele faz algo por você. Ele te representa. Numa sociedade como a nossa, alguém que nos representa significa alguém que leva a minha causa, que tem meu nome associado àquilo que ele defende. Ele é o sumo sacerdote. Essa é a primeira razão. E a segunda: ele foi tentado e venceu. E exatamente por isso é que ele entende o que eu passo. Essa é a segunda razão. Veja que o livro de Hebreus considera, o autor do livro de Hebreus considera que a nossa confissão deve estar firme, a nossa vida cristã deve estar firme, porque nós temos um sumo sacerdote e temos alguém que entende o que passamos. Bom, e aqui tem uma coisa interessante que eu gostaria de elucidar para vocês. A minha vida cristã só tem sentido quando eu enxergo corretamente o Deus com quem eu me relaciono. Por isso, Paulo coloca para a gente a importância de vermos a proximidade de Deus junto a nós. Deus não é uma divindade distante que se achega a nós quando fazemos o certo. Diga-se de passagem, nós é que nos afastamos de Deus.
Então a visão de que Deus está próximo de nós é importante neste livro, porque isso justifica toda a minha caminhada. Diga-se de passagem, eu gosto muito de uma concepção bíblica, e vou abrir um parêntese para falar disso, que aparece nesse livro, mas aparece em todo o Antigo e Novo Testamento. Nós sempre estamos caminhando para o lar. Por isso que a Bíblia diz, e nossos hinos cantavam isso, que somos peregrinos neste mundo. Porque voltamos para algum lugar, estamos caminhando. Não é à toa que a seita do caminho falava do caminho. O livro de Hebreus fala do caminho. Este caminho é o retorno para o lar. O pastor Emerson, quando esteve aqui, falou rapidamente disso, oicos a casa. Nós voltamos para a casa do Pai. Quando Pedro estava preocupado, que Jesus disse: para onde eu vou, vocês não poderão ir. Ele não ouviu o final do capítulo 13 de João, que Jesus explicava sobre o amor. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos. Eu vou preparar para você e voltarei. Eu sou o caminho que te levo à minha casa. Essa visão bíblica é importante para dar sentido ao que a gente passa aqui, ao que a gente vive aqui. Seja uma vida muito boa ou uma vida muito ruim. Se muito ruim, o foco é no céu. Se muito boa, o foco também é no céu. Porque se sua vida é muito boa, saiba que no céu será melhor. Cristo é o caminho que nos leva para a nossa casa. Enfim, essa certeza de que Deus está conosco, que Ele nos ama, que Ele nos entende, que Ele está ao nosso lado para o que der e vier no bom português, se baseia em duas certezas. Isso a gente tem no livro de Hebreus como uma explicação teológica. E aqui eu gostaria de brincar com vocês com as palavras, porque na teologia bíblica não existe discussão com fim em si mesmo. Toda discussão teológica, toda visão bíblica tem uma parte prática, uma abordagem da vivência. Por isso o livro de Hebreus é organizado exatamente dessa forma. Considera coisas extremamente importantes como o sacerdócio por Melquisedeque. Em algum momento a gente pode até falar disso, se der tempo. Mas fala disso na vida. Sim, isso serve para quê? Como é que eu levo isso para as minhas dores? Como é que eu levo isso para as minhas vitórias? Como é que eu levo isso para a minha vida? Teologia tem um aspecto prático. Então ele coloca duas certezas teológicas que dão ensejo para a nossa vida prática. Qual é a primeira delas? Capítulo 9, versos 11 e 12. Vamos passear um pouquinho pelo livro, tá? Capítulo 9, versos 11 e 12. Diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Quando ele fala bens já realizados, ele se refere à primeira aliança. Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bois e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. A primeira grande verdade do livro de Hebreus, que você, como bom adventista, já sabe é: Cristo morreu por você. Entretanto, o seu sacrifício era e é perfeito, completo. E aqui o autor do livro brinca: lembre você, israelita, que você precisava fazer sacrifício quantas vezes? 2 vezes por dia, todos os dias. E ainda precisava participar de um ritual chamado Dia da Expiação, que até hoje existe. O pastor Jesus estava falando de sinagoga, e me lembrei das minhas épocas indo na sinagoga com frequência, e que eu levei minha esposa, depois minha avó e as pessoas que eu podia levar, porque na sinagoga você vai por convite. Não sei em Israel, mas aqui tem na Pituba, você só entra se for convidado por um judeu da sinagoga. E no dia da expiação, ou o dia do juízo, era o dia em que
existe, eu não me lembro mais como é a expressão em hebraico, que você desejava para o outro, tenha uma boa assinatura, ou seja, que o seu nome no dia da expiação seja escrito no livro de Deus. O dia da expiação era o momento mais importante, entretanto, neste dia você também, através do sumo sacerdote, deveria apresentar o sacrifício. Todos os dias e todo o ano, no dia da expiação, um sacrifício era necessário. E Paulo diz: com a nova aliança em Cristo, você não precisa mais de sacrifícios diários, porque um sacrifício foi suficiente. Este sacrifício é perfeito, é completo, não repetível. Ele sela a necessidade de lidar com o pecado. Essa é a primeira grande verdade. Veja, a gente vai relembrar coisas que nós já entendemos para que a gente leve isso para a vida, tá? A primeira grande verdade. E aqui Deus nos declara justos, a gente já sabe disso. A justificação é Deus, como juiz e advogado ao mesmo tempo, olha para a Rejane e diz: você é justa, eu te declaro justa. A nossa visão é um pouquinho deturpada, porque a gente pensa no tribunal, em que alguém toma o meu lugar enquanto réu. Essa visão não é muito boa. A visão que fica perfeita para que você entenda isso é a visão da dívida. Alguém pagou minha dívida e disse: está resolvido. Isso é a justificação. Deus resolveu. Entretanto, existe uma outra questão. Se vocês já sabem disso, claro, estou repetindo óbvio. Se Cristo só tivesse morrido, o que é que aconteceria com a gente? Seríamos mortos salvos. A gente não teria vida eterna. E aí o autor do livro de Hebreus nos encaminha para a segunda grande verdade, que é a do capítulo 8, versos 1 e 2. Eu acho esse texto lindo, como ele constrói o texto. Vejam, o essencial de tudo que a gente tem conversado até aqui é que possuímos tamanho sumo sacerdote que não entrou na arca, não entrou no lugar santíssimo, simplesmente está observando a arca com Shekinah. Este se assentou ao lado do trono da majestade do céu, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não homem. Essa é a segunda grande verdade do livro de Hebreus. Primeiro, nós temos um sacrifício perfeito que resolveu o nosso problema passado. Mas nós temos um sumo sacerdote que intermedia a nossa relação com Deus. É como um papa da visão católica, só que divino. Nós entendemos a nossa perspectiva, que foi exatamente o que estudamos essa semana, é a santificação. Eu estou me tornando santo, mas a visão, a perspectiva do santuário é Cristo intercedendo por mim. Eu vou mudar a palavra. Cristo está aplicando a mim os benefícios do seu sacrifício. Ele morreu e resolveu o problema da dívida e agora está me dando dicas de como organizar meu dinheiro para não entrar na dívida de novo. Ele agora está me dando aulas de educação financeira. Ele está mudando minha concepção, está mudando quem eu sou, está remoldurando esta pequena estátua que se quebrou, para que refaça em mim a imagem de Deus. Essa concepção é o sumo sacerdote aplicando os benefícios a nós. Vejam que o livro de Hebreus, e eu gostaria de dizer isso para vocês, compartilhar isso para vocês, descreve alguns desses benefícios. Ele diz aqui que nós que aceitamos, nós que somos cristãos, nós que aceitamos tanto o sacrifício quanto a intermediação de Cristo, temos o grande benefício de receber a herança eterna. E aí o autor do livro brinca com as palavras, porque a mesma palavra para aliança, ou concerto, ou contrato, é a mesma palavra para testamento.
E ele diz que para que o testamento se faça, para que o direito sucessório se concretize, é necessário que aquele que é o testamentário morra. Então a aliança só se deu de forma completa porque Cristo morreu, ele repete a ideia, e agora aplica para mim os benefícios deste sacrifício diariamente, renovando em mim o poder para vencer o pecado e me dando a certificação necessária para estar no céu, para ter a herança. Bonito, né? E vejam que o autor vai chegar e dizer assim para a gente: sabe o que acontecia no santuário? Aquilo que acontecia todos os dias, o sacrifício e tal, a organização. Não pense na estrutura, pense na função. Quantos aqui conhecem um pouquinho do santuário? Um pouquinho. Não precisa ser conhecer muito não, um pouquinho. O autor do livro de Hebreus dá para a gente coloca uma pulga atrás da orelha. Se você sabe bem ou um pouco do santuário, você sabe que no lugar santo tinha a mesa dos pães, não é? Tinha o candelabro, tinha o altar de incenso, não é isso? E que no lugar santíssimo só tinha a arca. Ele aqui diz que o altar de incenso ficava no lugar santíssimo. Equívoco ou proposital? Proposital. Porque ele queria ensinar para a gente uma coisa que a gente não entendeu. Com Cristo no céu, o meu acesso a Deus é outro. E aí a gente volta à pergunta inicial: é possível que as minhas orações não passem do teto? Não é possível. Se eu não desprezo a lei, estou falando de pessoas que se preocupam. Alguém que está preocupado se a oração dele chegou a Deus ou não, é uma pessoa que minimamente entende que a lei é importante, ela tem uma relação com Deus. Se você tem uma relação com Deus, saiba que é impossível que a sua oração não chegue ao céu. Por quê? Com Cristo, o altar de incenso não está mais no lugar santo, ele está no lugar santíssimo. E ele vai dizer para a gente isso de uma outra forma. Capítulo 6, versos 17 a 20. 17 a 20. Capítulo 6, versos 17 a 20. Diz assim, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros, nós, da promessa, a imutabilidade do seu propósito, ou seja, ele não muda, ele se interpõe por juramento, ou seja, ele prometeu e agora jurou. Deixa eu abrir um parêntese aqui, para que você entenda. Deus disse a Abraão: eu te darei descendência. Foi isso que ele disse? E aí, o autor do livro de Hebreus diz assim: Deus prometeu, a promessa a Abraão é uma projeção da promessa a nós. Deus nos dá a descendência celeste. Só que Deus não tinha, porque no rito advocatício, não fugiu a palavra, no direito judaico, olá, tudo bem? Toda aliança ou todo concerto se tinha. Depois tinha o festejo, né? Tinha a ceia e tal, mas tinha o juramento. Nós entendemos no nosso direito, nós entendemos isso que é a testemunha ou a fé pública do Estado, né? Ou do agente público que está ali. Aqui no sistema jurídico hebraico você também precisava do do juramento. Só que Deus vai jurar por quem? Porque o Estado é maior do que você, tuas testemunhas têm maior acuidade mental, sei lá, ou percepção da situação, porque são duas pessoas, então elas conseguem enxergar melhor do que uma pessoa. Então você recorre a alguém superior, essa é a visão. Deus vai jurar por quem? Ninguém. Então ele jura por si mesmo. Eu vou te dar descendência e juro por mim mesmo, porque não tem outro que cumprirei. E aí é que ele diz, por favor, voltem para o texto.
mediante duas coisas imutáveis. Essas duas coisas são a promessa e o juramento, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio em Deus, a fim de lançar mão da herança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O véu aqui, a palavra véu, se refere, aqui é complicado, porque não se sabe bem se é o primeiro, se é o segundo. O véu é aquela cortina que dividia as partes. Não importa se era a primeira, se era a segunda, não importa. O que importa aqui é que através de Cristo nós temos acesso. E aí eu quero brincar com você, lembrar a você de uma coisa. No tabernáculo, você, adorador, você não era sacerdote, nem levita, nem nada, você era só adorador. Você ia para onde? Você entrava no lugar santíssimo? Você entrava no lugar santo? Não. Você entrava só onde? No pátio. Se fosse mulher, no templo de Salomão ficava um pátio separado. Se fosse gentil, então tinha um pátio depois do das mulheres. Na visão do livro de Hebreus, Cristo toma você pela mão, preste sua mão, Cristo te toma pela mão, tira você do pátio, caminha por você, atravessa o primeiro véu, passa pelo lugar santo, atravessa o segundo véu e chega no lugar santíssimo e diz: agora você está diante da majestade do céu. Essa realidade, essa imagem do adorador que é apresentada aqui para nós é um alento para a alma, porque eu sei que não há nada no universo, não é no mundo não, é no universo, que impeça que eu chegue aos pés do Deus Todo-Poderoso. Nada. Porque através do sacrifício e da intercessão de Cristo não há barreiras entre mim e o Eterno. Bonito, não é? Vejam, Hebreus capítulo 10, versos 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, segurança, coragem para entrar onde? Para entrar onde? No Santo dos Santos. É porque nós somos bonitinhos? Não, é pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou através do véu, isso é, por sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. E ele relembra o contexto do adorador que se lavava, se purificava para o processo de adoração. Mas não importa, ou importa no sentido de que eu preciso ter intrepidez para entrar no lugar santíssimo. Primeiro, não tenha dúvidas de que não há barreiras entre você e Deus. Segundo, prepare o seu coração para isso, para vivenciar essa experiência. Terceiro, faça uso da purificação da consciência que só o Espírito pode dar. Deixa eu abrir um parênteses para vocês. Eu posso abrir vários parênteses porque o tempo é ótimo aqui. Dá para pregar 1 hora. Eu tinha que terminar, segunda eu tinha que terminar 12, mas vou terminar, não se preocupem. Existe uma questão da experiência cristã que a gente não fala muito. Nós falamos sempre de justificação e santificação porque precisa, a gente ainda não entende isso. Mas existem coisas na vivência cristã que são interessantíssimas.
O que Paulo está falando aqui do coração sincero, da plena certeza de fé, nada mais é do que experienciar, experimentar uma liberdade em Deus. Uma liberdade dada pelo conhecer. Ponto isso ele apresenta melhor em Romanos. Pena que a gente não vai conseguir estudar isso direitinho, porque a última lição engloba 3 capítulos, o 14 e o 16. A liberdade de entender o que é a verdade. A liberdade de entender, além da concepção normal de pecado, o que é pecado para mim, o que é perigoso para mim. Porque existem coisas que objetivamente não são pecado, mas para mim podem ser. E minha experiência com Deus me levou a tal consideração da realidade, que eu sei o que é isso. Ponto 3. Sentir o faro da verdade. Isso a gente não fala. Se você ler o livro todinho de João, você vai ler capítulo por capítulo, tal, você vai ver que o autor, que o apóstolo, terminou falando daquela cena lá de Jesus e Pedro andando na praia, aquela cena bonita. Termina a história, ele fala que muitas outras coisas mais Jesus fez que não estão escritas porque não daria. E a comunidade coloca um selo assim: nós lemos e conhecemos que esta é a verdade. A comunidade pegou a carta do apóstolo e disse assim: isso aqui é a verdade, escreveu. Pode olhar aí, se quiser, o último capítulo, o último verso, ou o penúltimo, não sei nem, do livro de João, capítulo 21. A capacidade que nós temos de reconhecer a verdade. Nós ouvimos a voz do Senhor, como ovelha conhece a voz do pastor, e seguimos atrás. Como eu, por exemplo, conheço a voz da minha esposa. Se eu estiver assim, eu posso ler qualquer coisa com a televisão ligada. Se ela começar a conversar no telefone, eu já não consigo mais, porque a voz dela me chama. Amor. A voz dela me chama, me desconcentra. Reconhecemos a voz. A Bíblia diz que nós temos o crente verdadeiro. E digo verdadeiro aquele que tem relação com Deus, tá? Reconhece a verdade. Ele sabe o que é verdade. Isso é bonito. Isso é muito bonito. Por isso que o autor do livro de Hebreus é o único que fala do crescimento cognitivo do cristão. O crescimento cognitivo do cristão, em plena certeza de fé, não é nesse texto, é no capítulo 6, quando ele diz assim: eu queria conversar com vocês sobre coisas muito mais profundas, mas sou obrigado a tratar com vocês dos rudimentos da fé, porque vocês ainda precisam do leite. Eu queria dar feijoada para você, eu queria dar o acarajé, eu queria dar para você o caruru, mas não posso. Ele queria ensinar sobre Melquisedeque, irmãos. Não existe outra teologia em nenhum outro lugar a respeito de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? O rei de Salém, que governou Jerusalém, que na verdade era Salém, há quase 500 anos antes de Davi, aquele que, segundo o Rodrigo Silva, em suas escavações e estudos, construiu o primeiro altar ao Deus Todo-Poderoso, que está escondido a 200 metros abaixo de Jerusalém, uma pedrinha assim separada, num lugar tão diferente, com azeite de oliva extra virgem no espaço, né, para retirada e uso do azeite. E ele não explicou mais, porque ele não teve como explicar, porque as pessoas estavam ligadas no rudimento ainda. A única coisa que ele diz é: Melquisedeque, vocês são descendentes de Abraão, não tem uma linhagem de Abraão, não tem, mas Abraão apresentou sacrifício a Melquisedeque. Melquisedeque foi o sacerdote para Abraão, seu pai. Por isso, o seu sacerdócio de Cristo é superior. Porque até Abraão, Jesus é da linhagem de Melquisedeque. Abraão lhe prestou os dízimos e apresentou os sacrifícios. Ele queria ter explicado mais, mas não pôde. Não pôde por causa do tempo, né? Diferente de mim hoje que estou brincando. Quando ele fala da galeria da fé, ele diz assim: me faltaria um tempo para falar de não sei quem. Não. Hoje não me falta tempo. Estou abrindo vários parênteses aqui, agradeço ao Senado desta igreja.
esta concepção de crescimento cognitivo, na verdade, faz parte dessa vivência cristã, deste crente que tem acesso a Deus. Quanto mais ele entende quem Deus é, quanto mais ele percebe a verdade, quanto mais ele enxerga o poder transformador de Deus em sua vida e na vida de outros, mais ele se relaciona com Deus. Como é que é isso, Diego? É simples. Enoque teve uma vida com Deus até o momento que ele teve o filho. Quando ele teve o filho de Zé Noite, patriarcas e profetas, ele viu aquela criança tão dependente e disse assim: poxa, eu tenho que ser como essa criança. E aí irmão White diz: é daquele momento em diante que ele começa a conhecer a Deus de tal forma que Deus o toma para si. E é naquele momento que ele aprende, Deus ensina para ele sobre a ressurreição dos mortos. Enoque viu lá, antes de que tudo acontecesse, Enoque viu Jesus voltando, porque a verdade para o crente é progressiva, de fé em fé. Este acesso que Deus nos dá representa conhecê-lo mais. Não é o Deus que eu e você conhecemos lá há 10 anos, há 20 anos, quando a gente se batizou, há 2 anos, não. É outro Deus, mais íntimo, mais próximo. Crescimento cognitivo. E crescimento em fé, claro. Quanto mais eu conheço, mais eu confio. Este crente pode entrar no Santo dos Santos. Então, meu caro, então minha cara, saiba. Por mais que você peque, não de forma premeditada, você resvala. Não há nada que impeça o seu acesso a Deus. Amém. Mesmo que você duvide, tem aquela pulguinha das orelhas: será que Senhor me ajuda na minha falta de fé, né? Mesmo isso não é capaz de impedir o seu acesso a Deus. Sabe por quê? O seu pecado pode até ser grande, mas o sacrifício foi imenso, foi maior. O sacrifício foi perfeito. A atuação de Deus no céu, de Jesus no céu, é perfeita. Por isso, as portas do céu estão escancaradas para você. Amém. Cabe você, os seus pecados, a sua história, o que você fez e ainda não fez, tudo isso cabe na história de Deus. A história que Ele inicia para você no céu. Por isso, e eu gosto sempre de dizer isso, em meio às dificuldades da vida, sejam elas de que forma forem, não retroceda, não deixe de confiar. Não permita que a dúvida te corroa. Não permita que a operação cupim do mal tire as bases da sua vida. Não. Guarde firme, diz o verso 23 do capítulo 10. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque aquele que prometeu é fiel. E se Deus te prometeu o acesso completo à sala do trono da majestade do universo, não permita que as incertezas da vida, ou as dúvidas, ou os anseios, ou qualquer outra coisa impeça você de adentrar no salão real. Cristo abriu as portas do céu para você. Amém. Somente você pode fechá-las pela sua escolha de não adentrar nelas. Tirando isso, o caminho vivo e santo foi aberto por Cristo em sua própria carne para você. Experimente isso. Experimente adentrar no trono de Deus. Quando você conversar com Ele, quando você orar, não ore em dúvidas, ore em certeza de que naquele momento Deus traz você para perto de si e ouve você ajoelhado ao seu lado, ao lado do seu trono. A White diz que a oração nos eleva para Deus, não é isso? É exatamente isso que ela está dizendo.
Não há nada que impeça sua oração de chegar aos pés do Senhor. Amém. Creia nisso. Viva isso. As meninas vão cantar agora. Elas vão cantar que Cristo abriu o céu para nós. E quando elas cantam, eu gostaria que a única coisa que você fizesse era experimentar este privilégio de estar aos pés da majestade do universo. Converse com o Senhor rapidamente. Agradeça a Ele esta bênção de ter acesso ao trono da majestade celeste. Nosso bom Deus, obrigado, Senhor. As nossas orações não somente passam do teto. Toda vez que nos voltamos para Ti em oração, o Senhor nos eleva ao Teu trono de graça. Que experienciemos isso todos os dias, ó Senhor. Que tenhamos consciência de que temos o acesso à majestade celeste. Que as dúvidas e as angústias da vida não venham obliterar a nossa visão, achar que que o Senhor está tão distante de nós que não pode nos ouvir. Isso é impossível, porque através de Cristo todo o caminho foi aberto, toda uma estrada foi escavada dentre a multidão de pecados da humanidade e abriu um acesso específico à santidade. Obrigado por isso, Senhor.
E que na nossa vida, todas as vezes que precisarmos apresentar algo perante Ti, temos certeza de que o Senhor já nos ouviu. É verdade que a resposta virá de acordo com a Tua vontade. Deixemos isso com o Senhor, deixamos isso com o Senhor, com a realização da Tua vontade em nossas vidas, mas que tenhamos a certeza de que o Senhor está ao nosso lado. O céu está próximo a nós. E logo, logo, por esse mesmo sacrifício, estaremos vivendo neste céu. Obrigado pelas verdades que temos em Tua palavra. Obrigado porque ela não nos deixa em dúvidas quanto à vontade que o Senhor tem de estar perto de nós. Que nas nossas vidas isso faça parte do nosso dia a dia. Que dia a dia, ao Te buscarmos, ao estudarmos a Tua palavra, tenhamos certeza de que não estamos sós, que o Senhor caminha conosco. Que caminhemos contigo, Senhor, nesta vida, em fé, crescendo sempre, de modo que da Tua mão possamos cumprir todo o percurso para voltarmos à casa do nosso Pai, à Tua casa, onde o Senhor nos espera para viver contigo eternamente. Que tomemos parte já hoje desta herança, tendo fé de que o Senhor a concretizará no futuro, no momento do Teu retorno. É o que nós te rogamos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.